Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Medcast do Sertão, tá? Um podcast produzido por alunos da Faculdade de Medicina do Sertão, aqui de Arco Verde, da São Leopoldo Mandique. Nós estamos aqui hoje com a médica pediatra, doutora Marina Amorim, para falar sobre o transtorno do espectro autista, o mais conhecido como autismo. Doutora, seja muito bem-vinda. Tá? Um prazer te receber aqui no nosso podcast para você falar sobre esse tema tão discutido, né? Que ultimamente, nos últimos anos, vem cada vez ganhando mais holofotes na nossa mídia e que é muito importante, tanto para nós, enquanto estudantes de medicina, quanto para a sociedade de maneira geral, entender um pouco mais sobre esse tema. Então, antes da gente começar a falar, eu gostaria que você se apresentasse, né, para a nossa audiência, para os estudantes, para a sociedade de maneira geral, falasse um pouquinho sobre você, sua profissão, sua trajetória. Muito obrigada. Eu queria inicialmente agradecer a vocês do Medcast e a Michel, professor Michel, pelo convite. Fiquei muito feliz. Nunca participei de nenhum podcast, então é minha estreia aqui, mas fiquei muito feliz pelo convite e falar de um tema que acaba sendo muito presente no meu dia a dia, tanto no consultório como no meu trabalho. E aí, como você disse, né, a gente tem visto com mais frequência falar sobre autismo, e isso é muito importante, tanto para a consciência, né, das pessoas, da sociedade em si, como de nós, profissionais de saúde, médicos em formação como vocês, para que tenham um alerta de identificar, de reconhecer, de ajudar tantas famílias que precisam, tá? Eu sou médica pediatra, sou formada pela Faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, fiz a residência de pediatria no IMIP, lá em Recife, e há 6 anos eu moro aqui em Arco Verde, me casei, vim para cá, e daqui não quero ir embora. E há quase 2 anos estou aqui na faculdade, né, ensinando vocês, e é uma parte da minha semana muito, muito gratificante, assim, estar aqui na formação de vocês, eu adoro. E vamos lá, né, participar disso. Eu tenho também meu consultório particular, trabalho no município, no ambulatório do Santa Ramos e no CAPS Infantil, onde eu vejo também muita criança com autismo, lá no CAPS Infantil, isso. Também no meu consultório particular, né? Então, vamos lá. Doutora, nós temos muitas dúvidas hoje, né? Acho que é um tema muito batido nas redes sociais, onde existem muitas controvérsias, digamos assim. Porém, para a gente iniciar o tema, né, nada mais conceitual do que a gente iniciar por a questão básica. O que se trata, né? O que é o transtorno do espectro autista? Tá. Então, vamos lá. A gente tem a mais recente classificação, é a do DSM-5, que é o manual, né, de diagnóstico que a gente usa a partir dos critérios, né? Então, a gente não tem nenhum exame específico para autismo, uma ressonância, uma tomografia, não. A gente não tem nenhum exame. A gente tem critérios que a gente vai avaliar essa criança, né? A partir do desenvolvimento dessa criança, alguns sinais e sintomas que ela apresenta, né? Então, o que a gente, em geral, a gente fala é que a gente tem 3 pilares, né? Então, é uma alteração, uma dificuldade na interação social, na comunicação e comportamento restrito, né? Então, aquela criança que tem comportamentos restritos, que a gente diz que... Deixa eu tentar te explicar de uma forma mais tranquila. Então, a gente tem essa dificuldade na interação dos pares, né, da criança com outras crianças ou com os pais, na comunicação verbal e não verbal, e padrões de comportamento, que a gente diz, estereotipia, ou então comportamento repetitivo, a ecolalia que a gente fala, que seria a repetição de frases. Por exemplo, você chega para a criança e faz, oi, tudo bem, Pedro? Aí faz, tudo bem, Pedro. Então, é a repetição do que ele acabou de ouvir. Ou até a repetição, por exemplo, ele assiste um desenho animado e que tem uma falinha, que, por exemplo, o bonequinho fala, olá, pessoal, tudo bem? E aí a criança fica repetindo essa frase durante o dia fora de contexto. Então, ela do nada faz, olá, pessoal, tudo bem? Com a vozinha, inclusive, parecida com a do desenho, né? Parece um rádiozinho, às vezes a gente diz. Então, são esses sinais, lógico que a gente vai destrinchando isso tudo, mas são esses sinais que chamam mais a nossa atenção.
tá? Então, o diagnóstico ele é feito a partir da identificação desses sinais, né, dessas alterações do neurodesenvolvimento que comportem essas áreas, tá? Então, da comunicação, isso, diagnóstico completamente clínico, da observação. Então, dificilmente você consegue dar um diagnóstico em 5 minutos de conversa, não funciona assim, né? Então, normalmente é uma consulta longa, com muita conversa a respeito do desenvolvimento da criança desde bem pequenininho, tá? Como é que era quando essa criança mamava, se ela olhava no olho da mãe, se ela interagia, que momento ela começou a sorrir em volta, né, retornando um sorriso da mãe. Que momento ela começou a, por exemplo, reconhecer o próprio nome? Isso é um sinal importantíssimo. A gente imagina que uma criança com 9, 10 meses, ele já reconheça. Por exemplo, eu tenho uma bebê de 10 meses. Se você chega e diz assim, Sofia, ela olha. Se você chama até do apelido, meu filho chama ela de Pipi. Se você diz Pipi, ela olha. Por quê? Ela reconhece que aquele é o nome dele. Então, a criança autista normalmente não tem esse reconhecimento social do nome próprio. Então, às vezes, ela olha pelo tom da voz. Quando você fala, por exemplo, Carlos, Carlos, e ele não olha. Carlos, se você der um grito, às vezes ele olha pelo tom da sua voz e não pelo nome, tá? Então, isso é uma percepção que a gente conversando, a gente vai buscando nos pais, que é o principal fonte, né, de diagnóstico, são os próprios pais, na observação. A partir da queixa dos pais. Isso. Então, a queixa, e além da queixa, a nossa observação e as nossas perguntas direcionadas para que os pais observem na criança aqueles comportamentos que às vezes eles não acham que é alterado, né? Então, talvez o pai não tenha total noção de que com 9, 10 meses ele já devia olhar com chamada do próprio nome. Então, às vezes eu pergunto, quando você chama ele olha, e a mãe disse, não, doutor, olha, parece até que esse menino é surdo. Tem muito essa fala de que, se ele estiver prestando atenção em alguma coisa, ele não olha. Às vezes acontece na criança típica, né, que diante de uma interação importante, ela não olhe de cara, né, logo, porque ela vai dizer assim, por exemplo, eu tô assistindo, eu tô tão interagindo com aquilo que eu não vou olhar, né, ao primeiro chamado. Mas, enfim, é mais ou menos isso, é uma conversa normalmente, a gente tem critérios diagnósticos que a gente busca nessa anamnese, né, bem feita. Então, a gente vai triando através de alguns testes, existe um teste de triagem que a gente pode fazer, que a gente vai pontuando com características do neurodesenvolvimento, tá? Conhecendo comunicação, interação e o comportamento dele diante de coisas do dia a dia. Então, para o diagnóstico, além da expertise do médico, de todo o seu conhecimento científico, obviamente, né, para esse diagnóstico clínico, ainda existe o direcionamento do médico para com os pais, para que ele repasse de forma orientada o que o médico precisa saber. Seria mais ou menos dessa forma. Então, os pais dificilmente vão chegar com os critérios dizendo bem bonitinho, a menos que sejam pais que já desconfiem, procuram na internet e já chega, doutor, tem estereotipia. Tem pai que já chega com essa palavra. Então, sabe, já chega falando, não, porque ele tem seletividade alimentar, porque ele tem estereotipia, porque ele não responde ao próprio chamado do nome. Então, tem pais que chegam assim, mas não é o habitual. O habitual é que a gente observe, às vezes, numa consulta de rotina, a gente observa uma mudança né, surgir aquele comportamento que a gente surge o alerta e a gente vai conversando e direcionando para, pai, como você observa seu filho em casa, em que situações você... E aí a gente vai fazendo perguntas para encontrar o nosso diagnóstico, sabe? Mas normalmente não é um diagnóstico puramente do pediatra. O pediatra suspeita, né? A gente suspeita, a gente pode dizer assim, não, acredito fortemente que ele tenha. A gente encaminha para as terapias, que é ponto-chave, que a gente deve conversar bastante sobre isso, e a gente encaminha normalmente para o especialista neuropediatra infantil, para que ele feche realmente o diagnóstico, questão de laudo e de acompanhamento propriamente dito, tá? O médico responsável para fechar o diagnóstico seria o neuropediatra. O ideal é que seja um neuropediatra infantil, inclusive, não
né? É assim, um neuropediatra já é infantil, né? Mas assim, um neurologista infantil, desculpa. Um neuropediatra ou um neurologista infantil, porque se a gente vai para um neuroadulto, muitas vezes não tem esse feeling, essa preocupação. Eu entendo. É muito esclarecedor essa parte. Agora, quando a gente fala de autismo, né, em relação ao desenvolvimento do autismo, acho que tem muito esse estigma, tem muitas dúvidas em relação a isso. A pergunta seria: o autismo, ele pode ser desenvolvido depois que passa essa fase de criança? É uma coisa que a criança já nasce com ela, o adulto pode desenvolver. Como é que funciona a questão do desenvolvimento do autismo? Pronto, ótima pergunta. A gente, na verdade, a gente tem muitas pessoas que têm um diagnóstico tardio, tá? Então, o autismo, a criança, ela é uma doença, né? É um transtorno, na verdade, do neurodesenvolvimento, a gente fala. Então, ele deve surgir durante o desenvolvimento, mas não surge na fase adulta. Então, a gente pode ter um diagnóstico tardio no adulto, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente suspeita numa criança e aí a gente conversando, o pai chega e diz: Eu acho que eu tenho isso, doutora, porque eu também era muito assim quando era criança. Eu aprendi a fazer minha interação social com muita dificuldade. Eu ainda tenho dificuldade na interação. Então, eu tive uma situação no consultório particular em que uma criancinha pequena que acompanhava comigo desde bem nenenzinho, quando foi chegando perto de 1 ano em que a gente deve começar assim, a fala propriamente dito, e aquela criança ainda nem balbuciava muito, não interagia muito bem com seus pais. E aí a gente começou a conversar sobre o tema e veio bem a pandemia. Então, nessa época, eu estava grávida e parei de atender no consultório, porque estava grávida e no auge da pandemia, parei. E aí essa criancinha, eu acho que tinha perto de 1 ano. Quando eu voltei a atender, essa criança já tinha 2 anos. E quando ela voltou para mim, ficou esse gap de 1 ano. Quando ela voltou para mim, claramente ela tinha todos os sinais. E aí conversamos sobre o tema. E aí foi quando o pai falou: Doutora, eu acho que eu também tenho autismo. E aí, conversando, ele disse: Eu sempre tive muita dificuldade em interagir, muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Até hoje eu não gosto de barulho, até hoje eu sou uma pessoa muito caseira. Enfim, ele começou a falar sintomas, né, claros e que realmente para ele era. Mas para ele desenvolveu mecanismos de interação para compensar, e ele era, vamos dizer, a gente quando classifica, a gente bota os níveis de suporte que a gente fala, então ele era um nível de suporte 1, então ele conseguia com apoio da mãe, por exemplo, ou apoio dos pares, conseguia desenvolver uma interação social, né, mas ele sempre teve essa dificuldade, e até hoje ele trabalhava num banco, e até hoje ele dizia: não, eu tenho ainda essa dificuldade de reconhecer o sentimento do outro e tudo. Do relacionamento. E essa criança já era um nível de suporte um pouquinho mais avançado, porque ela com 2 anos ainda não falava nenhuma palavra, ela com 2 anos ela ainda não tinha nenhum interesse por outras crianças, brincava de forma não habitual com os brinquedos, não reconhecia objetos, por exemplo, você dizia assim, pega essa bola, ela não pegava a bolinha, porque é como se ela não soubesse que bola era a palavra que significava daquele objeto, sabe? Então, isso, não fazia aquele link. Então, foi uma pena que no meio da pandemia a gente realmente se afastou. Diante daquele tempo todo, ela ficou sem acompanhamento, né, com outra pessoa. E acabou que, nesse momento, eu encaminhei para o neuropediatra e tudo, e realmente fechamos o diagnóstico. Ela faz acompanhamento com terapia multidisciplinar. Tá? Mas a pandemia também trouxe muito isso. Né, um atraso de diagnóstico importante, porque a gente praticamente só fazia consulta de urgência online, né? Muitos pais com medo também. Então, teve muito isso. Doutora, em relação às causas, né, existem assim alguns fatores que a gente pode tratar como predominantes para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista, ou são fatores subjetivos? Como é que a gente pode classificar essa? Uma coisa também importante, que eu até esqueci de comentar, é que apesar de poder-se ter o diagnóstico tardio só com 5, 6, 10, 20 anos,
os sinais, eles devem aparecer desde a pequena infância. Então, desde o primeiro ano de vida, a gente já tem sinais que podem não ter sido identificados, mas eles já estão ali, tá? Então, habitualmente, a gente diz que o autismo ele não surge tardiamente, ele surge desde pequenininho. Mas, às vezes, com o passar dos anos, vai lhe exigindo mais comportamentos sociais que você não consegue, e aí você pode dar um diagnóstico tardio, porque alguém não conseguiu perceber antes. Mas aqueles sinais já existem desde criancinha, sabe? Às vezes desde bebê. Aquele bebê que mama e não interage com a mãe mamando, tá? Então, desde bem pequeno, a gente pode já ter sinais que mostrem, certo? Em relação a fatores de risco, a gente tem algumas controvérsias, a gente não tem muito bem determinado todos os fatores de risco. O que se sabe é que a gente, por exemplo, um bebê que foi pequeno, baixo peso ao nascer, ele tem mais chance. Dos estudos de prevalência, quando a gente avalia, a gente vê que tem mais chance bebês que foram baixo peso, mas não significa que se o seu bebê foi baixo peso, ele vai desenvolver, tá? Ele tem mais chance em relação a bebês que têm o peso habitual. Pais mais velhos, certo? Então, pais com idade mais avançada, eles têm mais chance de desenvolver, de ter essa alteração, certo? E por exemplo, se você já tem um filho com autismo, você tem mais chance de ter um outro filho com autismo. Então, se você no seu segundo filho, o primeiro filho tem um diagnóstico, o seu segundo filho tem mais chance de ter também, certo? E isso, ter um irmão com autismo é fator de risco para o desenvolvimento do autismo. Não é necessariamente uma predisposição, é um fator de risco que pode acontecer ou não. Entendi. Tá, quando a gente fala dessas causas, a gente escuta muita coisa, né? Doutora, você poderia citar para a gente aqui algumas... eu não traria como inverdades, nem como fake news, mas assim, para a questão de alerta e de informação para a população, alguns fatores que realmente esses não fazem parte, não tem nada a ver com o autismo, você poderia citar para a gente algumas coisas que podem atrapalhar, que pode ser uma inverdade? A gente, por um tempo, a gente teve quase uma campanha anti-vacina por conta de uma situação específica. Teve um pesquisador que conseguiu publicar um artigo a respeito da vacina contra sarampo. É a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Essa vacina ela é aplicada aos 12 meses, tá? Em toda a população. Em crianças no mundo inteiro é aplicada essa vacina. E esse autor específico fez um estudo com apenas 12 crianças, então um número muito pequeno, e suspeitou que o uso da vacina teria aumentado a chance de desenvolver autismo. No entanto, todas essas crianças tomaram a vacina. Enfim, o estudo tinha vários vieses, não era um estudo bem feito, mas foi publicado numa revista de grande impacto. Até hoje, eu confesso que eu não sei como isso aconteceu, como que passou. Mas, diante disso, gerou-se um medo enorme da população de, meu Deus, eu não vou vacinar. Tá? Então, a vacina, vamos dizer, tinha uma cobertura de, 90% da população tomava essa vacina. E aí, de repente, começou a cair, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve uma queda grande da cobertura vacinal para a vacina de sarampo, com medo disso. Então, caiu, para 50% a cobertura vacinal, o que é um problema grande, porque na Europa e nos Estados Unidos o sarampo começou a voltar, né? E aí a gente correu o risco de fazer uma epidemia de sarampo, né, por falta de vacina. Então, isso não é uma verdade, tá? Depois, a própria revista publicou uma nota, né, tirando esse artigo do ar, né, considerando que não era verdade, que o artigo não tinha evidência científica suficiente para provar isso, né? E a gente teve vários outros artigos conseguindo provar o contrário. Mas a gente sabe que depois da notícia espalhada, provar o contrário é muito difícil. Então, a gente já tem diversos artigos que conseguem mostrar que a vacina não aumenta a chance, mas ainda tem gente que pensa, né, dessa forma. Então, a vacina para sarampo ela não aumenta a chance de desenvolvimento do autismo. Mas, se a gente for parar para pensar,
é muito mais fácil da gente notar os sinais de autismo a partir dos 12 meses de idade, que é aquela hora que a criança começa a falar, interagir, né? Feito eu estava falando. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele acontece no 2º ano de vida. Então, porque no 1º ano de vida são sinais sutis de que só realmente um profissional que já tenha, né, uma habilidade maior em perceber aqueles sinais que suspeite. Muitas vezes a gente acaba demorando um pouquinho mais nesse diagnóstico e acaba sendo no 2º ano de vida. E a criança já tomou a vacina, né? E aí fica aquela coisa, será que foi a vacina? Mas, na verdade, não. Quando a gente vai ver, a criança já tinha sinais antes. Não foi a vacina que interferiu nisso, tá? Mas, para o leigo, muitas vezes fica esse medo. Por isso a importância de um profissional habilitado, experiente, com um olhar específico para o assunto. Eu acho que, às vezes, falta muito para a população ainda procurar um médico para esclarecer alguns assuntos. O que é que acontece muito hoje em dia? Abre o Google, vai perguntar a um colega que apenas leu um assunto, um artigo sobre aquele assunto, e esquece que existem profissionais habilitados que podem esclarecer essas dúvidas para a gente. Doutora, quando a gente fala de características, toda criança autista, o termo é esse, né? Criança autista, a gente pode tratar assim. Toda criança autista, eles vão ter as mesmas características. Existem características diferentes, graus diferentes de autismo. Como é que funciona essa parte? E quais os principais indícios que um pai precisa se preocupar ali na primeira infância, né? Principalmente, como você falou, no 1º ano de vida. Isso, ótimo. Então, as crianças, elas não necessariamente elas vão ter sintomas iguais, né? A gente divide o transtorno em níveis de suporte. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. E aí, esses níveis eles vão aumentando a depender do suporte que a criança precisa para estabelecer essas conexões sociais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, que a gente diz que é nível de suporte 1, normalmente ela precisa de pouco apoio para a interação social. É aquela criança que consegue falar, mas ela não consegue, às vezes, compreender muito bem o sentimento do outro. Às vezes ela não consegue interagir logo de cara, mas com apoio, com suporte de uma pessoa, por exemplo, um pai, uma mãe, uma pessoa que dá segurança, né? Um profissional, um professor, por exemplo, ela consegue interagir melhor. No nível de suporte 1, a gente diz que a criança ela precisa de pouca ajuda, por exemplo, no autocuidado. Então, é uma criança que consegue, às vezes, se vestir, que ela aprende que deve comer com um garfo, que deve escovar os dentes. Então, são crianças que conseguem, com apoio, com ajuda, fazer as suas atividades de vida diária com apoio sempre de pessoas que lhe dão segurança, tá? Então, são crianças que precisam de menor suporte. No nível de suporte 2, a gente já tem aquela criança que precisa constantemente desse apoio. Então, para interagir com outra criança, ela precisa estar necessariamente junto com o outro, tá? Para poder fazer suas atividades de vida, ela precisa de ajuda, de suporte. Então, a criança que tem mais dificuldade de aprender a se vestir, de aprender a colocar um botão, de aprender a escovar o dente, de entender a rotina. Então, ele gosta daquela rotina, mas não necessariamente ele consegue fazer sozinho. Tá? Então, ele precisa de mais suporte. E para a interação social, são crianças que muitas vezes não têm a linguagem verbal desenvolvida, certo? Não conseguem entender a linguagem não falada também, tá? E no nível de suporte 3, aí é aquela criança que precisa de suporte para todo o tempo, que muitas vezes, sem o apoio, né, familiar ou de profissionais, não consegue fazer, tá? Então, os níveis de suporte eles vão aumentando. E não necessariamente se eu dei, por exemplo, no diagnóstico é que ela é um suporte 2, que ela será um suporte 2 para sempre. Então, com terapia, com apoio, isso. Então, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, que quando a gente dá o diagnóstico é nível de suporte 2, e ela faz toda a terapia, todo o desenvolvimento, a gente diz que a terapia ela é ponto-chave. A terapia com os profissionais, né? Então, com terapia ocupacional, com fono, com fisioterapia, às vezes, tá certo? Com pedagogo, com professor, tá? Com psicólogo. Quando a gente tem todo mundo
bem perto, a gente consegue desenvolver bem suas capacidades e a criança consegue mudar de suporte, tá? Ela consegue aprender a lidar com aquele ambiente e consegue aprender a interagir socialmente melhor, tá certo? Então, a gente não fica engessado, não, tá? Da mesma forma que uma criança que, às vezes, é um nível de suporte 2 e que não tem terapia nenhuma com o desenvolvimento, você imagina que com a criança de 2 anos, a interação social é totalmente diferente que com 6. Com 6 anos, ele precisa estar numa escola, interagindo bem com seus pares, brincando e tudo. E se ele não faz terapia, ele não consegue aprender aquele desenvolvimento social esperado para ele, tá? E em relação a esse primeiro ano de vida, quais são os principais sinais que os pais precisam se preocupar? Ou pelo menos assim, os mais frequentes? Tá. Um dos primeiros, né, como eu falei, é a questão do mamar. Quando a criança mama e a criança não olha bem para a mãe, não interage na amamentação. Então, é aquela criança que mama sem olhar no olho, sem parar de mamar e dar um sorrisinho para a mãe. É aquela criança que parece distante, desconectada. Isso. A palavra afeto seria... É um pouco pesado, porque tem muita gente que associa que parece que falta afeto, mas não é falta de afeto, é realmente falta de entendimento daquela interação. Que é esperado, por exemplo, que um bebê de 2 meses mame olhando para a mãe e de vez em quando dê um sorrisinho. Com 3, 4 meses, pare de mamar e interaja com o ambiente, e olhe para a mãe, sorria e olhe para as pessoas que passem. Então, muito pequenininho a gente já pode observar, mas não significa que um bebê que com 2 meses não olhe para a mãe, é autista. Não, tá? Mas são sinais que podem aparecer já bem pequenininho. E aí, por exemplo, com 3, 4 meses, a gente diz, a criança começa a fazer aquele balbucio, que parece que está falando sozinha. Na criança que faz parte do espectro, muitas vezes ela não consegue fazer é aquela criança mais caladinha, que não fica nhau, 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 fazendo esse balbuciado, sabe? Então, é aquela criança mais quietinha, caladinha, que muitas vezes a mãe diz, ela não me dá trabalho nenhum, é muito quietinho. Ou até aquela criança que tem muita dificuldade de dormir. Uma criança que resiste muito ao sono, uma das coisas, tá? Para a gente não considerar também, porque criança, na verdade, a gente não pode considerar tudo assim. Tem isso, né? Mas uma dificuldade grande para dormir é um sinal também para a gente. Aquele bebê constantemente irritado, que chora muito, que tem dificuldade para dormir, pode ser um sinal, tá? E aí... o atraso no andar, o atraso na fala. Então, a criança com 1 ano, ela já deve começar a falar um papai, mamãe, ela deve começar a entender dos objetos. Então, com 1 ano e pouquinho, ela já vai entendendo que bola é bola, que luz é luz, tá? E aí, às vezes, a criança ainda não fala, mas tem a comunicação não verbal, que aí ele se comunica. Então, você diz, cadê seu chinelo? E ela aponta. Então, o apontar é uma coisa importante para um desenvolvimento normal. A criança autista, muitas vezes, ela não consegue apontar. Ela não consegue imaginar a linha imaginária que vai do seu dedo até o objeto. Então, ela pega na sua mão, leva você até onde ela quer. Por exemplo, ela quer beber água. Pega na sua mão, vai até o lado do bebedouro. E aí ela fica lá. E a mãe entende que ela quer água e dá água. Diz, não, ela me pede água. Na verdade, ela não aponta. Ela lhe mostra o que ela quer, mas ela não está apontando o que ela quer. Então, isso é uma coisa importante. Eu sempre pergunto, ele aponta o que quer? Não, doutor, ele não aponta, ele me leva. Ele me pega na minha mão e me leva para lá. E isso é um sinal importante de que ela não consegue apontar, tá? Então, também é um desenvolvimento esperado até os 2 anos, né? Entre 1 e 2 anos, que a criança comece a apontar o que quer, tá? Ou que você peça alguma coisa, pegue a bola, me dê o meu celular. A criança sabe o que é o objeto de convívio habitual e ele pega, ele lhe dá, ele oferece. Entregue para o papai e ele vai lá e entrega para o papai. Então, ele entende o que é entregar, o que é papai, o que é a coisa. Ele pode não estar falando isso, mas ele entende e ele obedece aquele comando. A outra coisa que eu comentei é a questão do próprio nome. Então, com 9, 10 meses, você já reconhece o seu nome. E aí, quando é falado, você olha, direciona o olhar. Se a criança não faz isso, já é um sinal de alerta para a gente e da gente pensar nessa questão do neurodesenvolvimento. Sua fala foi muito interessante, porque eu acabei me identificando. Eu tenho 2 filhos. Tenho um filho de 14 anos e um mais novinho vai fazer 5. O mais velho, ele foi tudo muito rápido.
Assim, ele é até mais calmo do que o outro, só que ele não desenvolveu mais rápido, só que aprendeu tudo mais rápido, andou mais rápido, falou mais rápido. E o segundo, que é Lucas, ele demorou um pouquinho, eu me preocupei. Porque eu tive a experiência do meu primeiro filho, falando muito rápido, com muita facilidade, e no segundo eu já vi ele com um pouquinho mais de dificuldade. Porém, é como você falava, ele não tinha... eu não me preocupei tanto, porque ele realmente apontava, ele me trazia gestos que entendia tudo que eu falava e que eu acabei levando na fono por preocupação. Ele sempre passava na pediatra, inclusive a doutora Rosa, de Afogados da Engazeira, até um abraço para ela. E ela me deixou super calmo, assim, que eu fiquei preocupado como pai, né? Porém, ela disse, olha, não tem nenhum tipo de atraso em desenvolvimento, ele não mostra nenhum sinal. É só realmente o tempinho dele, que às vezes pode acontecer. E com pouquíssimo tempo depois ele já começou a falar e eu me despreocupei. A fala é uma coisa muito importante. Muitas vezes, o motivo das consultas é o atraso na fala, mais do que os outros sinais, tá? Então, a fala é uma coisa que socialmente todo mundo exige, né? Então, a criança completa um ano e um pouquinho, mas não está falando, tá? Então, a fala, a gente tem a fala verbal mesmo e tem a comunicação não verbal, como eu estava dizendo. Então, ele entende o que você fala, ele consegue se fazer entender no que ele quer, no que ele deseja. Às vezes é só realmente uma dificuldade na articulação da palavra, na dificuldade daquilo. E com a fono, ou então até o esperar um pouquinho, né? Como estimular isso, a gente consegue chegar no desenvolvimento. Eu acabei vendo que era até uma falha minha também, que eu não estava estimulando, porque no meu primeiro filho eu não trabalhava tanto, já nesse eu trabalhava mais, convivia menos com eles, era até um estímulo a menos que ele tinha, então isso acabou atrapalhando. Muitas vezes, como parte desse acompanhamento e nesse diagnóstico, muitas vezes eu faço assim, numa primeira consulta, né, no primeiro momento, a gente vai conversar, identificar alguns fatores, algumas questões no exame físico, né, brincando com a criança, e aí dali a gente vai conversar com os pais sobre como é a rotina da criança, o que é que faz, o que é que gosta de fazer, o que é que gosta de brincar, o que é que gosta de comer, né, como é o dia a dia daquela criança, como é que ela interage com outras crianças, como é que, por exemplo, se tem irmão, como é que é a interação. Mas uma coisa que às vezes acontece é, por exemplo, a criança gosta de ficar assistindo muito. E aí o assistir muito novinho pode atrasar e muito a fala. E a criança pode desenvolver comportamentos que pareçam até realmente com a criança autista, tá? Porque a criança está interagindo com a televisão, ela não está interagindo com as pessoas, então ela não aprende a interagir com as pessoas. Então, por exemplo, uma criança que passa o dia inteiro com a tela ligada e não está interagindo com brinquedo, não está interagindo com outras pessoas, a gente imagina que ela não vai aprender a interagir se ela está interagindo só com a televisão. Então, tem situações que a mãe chega e diz, não, doutora, mas para eu dar conta da casa, eu deixo ele o dia inteiro assistindo. Deixo lá a televisão ligada e os brinquedos. Ele não liga para os brinquedos e fica só assistindo. E aí, essa criança não tem ninguém que chegue, sente com ela, brinque junto, interaja, converse com ela, mostre livrinhos, conte uma história, né? Então, diante disso, a gente pede que mude a rotina. Assim, não, então bora começar a estimular. Então, na primeira consulta eu digo, olha, ele está com essas características, pode ser que seja autismo. Vamos mudar um pouquinho nossas condutas, nosso comportamento em casa? Senta com ele, começa a ler, mostra livro, mostra historinha, brinca com os brinquedos de encaixar, brinca com um carrinho, brinca com uma bola, sente junto com seu filho, converse com ele. Tudo dentro de casa tem nome. Prato tem nome, colher tem nome, comida tem nome, tudo tem nome, né? Então, vamos pegar seu prato é azul, que prato lindo, cadê o garfo? Vamos pegar o garfo, então, tudo tem nome. E aí, se a gente simplesmente fica numa rotina de pega o prato, bota a comida, deixa lá, a criança come, e você não está falando nada com a criança, como que ela vai interagir de volta, tá? Então, muitas vezes, na primeira conversa, a gente vai mudar um pouquinho o comportamento dos pais com aquela criança, se a gente percebe que houve uma dificuldade nesse estímulo.
E aí a gente pede para um mês e pouco voltar, e aí dizer, não, doutora, agora ele está interagindo melhor, agora ele está falando algumas coisas, e aí a gente diz, não, então era realmente só falta de estímulo, era excesso de tela e falta de estímulo numa criança muito pequena. Isso. Mas, com a mudança do comportamento, a mudança, né, do comportamento dos pais, melhorou, mudou, tá? Então, era só questão de estímulo mesmo. Mas outras crianças que sejam realmente autistas, ele pode até mudar um pouquinho, mas os sinais, eles vão permanecer, porque eles são próprios da criança, né? E aí a gente precisa do apoio das terapias. Muitas vezes, antes do diagnóstico, eu digo, independente do laudo, do nome, do que seu filho tenha, se vai ser só atraso na fala ou se vai ser autismo, ele precisa de terapia, ele precisa de estímulo. Então, você estimular em casa, você levar para a terapia e a gente vai chegar na maior capacidade dele, tá? Da fala, do desenvolvimento, da interação social toda, certo? Então, a gente não precisa só encaminhar para a terapia quando já tiver um laudo fechado. O laudo ele é desenvolvido com acompanhamento, tá? O diagnóstico ele é desenvolvido com acompanhamento. Mas a terapia ela serve para estimular e a gente conseguir perceber a visão de todos os profissionais se realmente é autismo ou não. Doutora, vamos continuar aqui a nossa entrevista. De acordo com a sua fala, a gente pode analisar assim, alguns pontos em relação ao diagnóstico. Qual eu queria saber realmente, uma dúvida muito frequente, pelo menos para mim. Qual o papel do médico generalista nesse processo de diagnóstico? Né? Porque por muitas vezes acho que vai ser o primeiro profissional médico a se deparar com aquela situação, a entender alguns sinais. E como é esse processo de diagnóstico? A quem ele precisa encaminhar primeiro? Como é que se dá o processo de diagnóstico? E qual o papel de cada profissional, especialista ou não? Tá, ótimo. Então, a gente tem que a gente divulgar o máximo possível a questão do diagnóstico, da suspeita, para que a gente tenha um diagnóstico mais precoce mesmo, tá? Então, o médico generalista que trabalha, por exemplo, na unidade de saúde da família, né? Ou até a enfermeira que faz a puericultura na unidade de saúde da família. Na caderneta da criança, que muita gente chama de cartão de vacina, mas que não é o cartão só de vacina, aquilo dali é um instrumento riquíssimo, que se a gente percebe, lá tem texto sobre sinais e sintomas de autismo, tá? E tem também, antes das tabelas de desenvolvimento do crescimento, a gente tem uma tabelinha que se chama MChat, que é justamente nossa triagem para o diagnóstico. São várias perguntas que a gente faz aos pais sobre questões do desenvolvimento da criança. Toda criança deve passar por essa triagem entre 18 e 24 meses, né? Então, 1 ano e meio a 2 anos. Então, se você pega uma consulta por qualquer queixa numa criança nessa faixa etária, aplica essa tabela, faz essas perguntas aos pais e se a gente pontua suficiente para encaminhar, a gente já faz uma triagem maravilhosa. Pode ser que não seja, mas se a gente percebe alguns sinais positivos ali, a gente já encaminha e aí, por exemplo, se é um médico generalista ou se é a enfermeira, pode encaminhar para o pediatra e o pediatra, se realmente concordar, encaminha para o neuropediatra ou o médico pode encaminhar direto para o neuropediatra sem problema. Tá? Então, o médico generalista tem sim um papel importante, porque é quem acompanha muitas vezes no dia a dia, né? A enfermeira que faz a puericultura e o médico generalista do postinho é quem faz o acompanhamento e quem vê essa criança mais vezes. Tá? Mas o pediatra geral também tem papel importantíssimo. Então, a gente faz não só medir cabeça, pesar, né, e orientar as questões de puericultura, mas principalmente perceber os sinais de atraso do desenvolvimento dessa criança e aplicar essa tabelinha, né, esse teste de triagem, na verdade, que é o MChat, que é justamente para poder a gente perceber alguns sinais. E uma das perguntas, inclusive, é aquela coisa, você já se perguntou se seu filho é surdo? É uma coisa simples. É uma mãe que, de vez em quando, percebe assim, que chama e não olha, chama e não olha, chama e não olha. Meu Deus, esse menino escuta.
Será que ele escuta? É uma coisa que acontece. Eles chegam a pensar isso. Então, quando a gente pergunta, eu vejo, já me perguntei, mas eu notei que barulho ele olha, doutora. Eu notei que ele não é surdo. Que quando ele quer, ele olha. Tem gente que fala assim, ele não é surdo, mas ele não reconhece que, por exemplo, João é o nome dele. E aí ele não olha diante do chamado do João, né? Mas é uma das perguntas, inclusive, tá? Doutora, a gente acho que foi extremamente esclarecedor toda essa parte de diagnóstico, de conceito, né, de estruturação, né, para a gente poder formular e entender um pouco mais sobre o espectro autista. Eu queria que você explicasse, até não uma explicação, mas nos desse a sua opinião sobre os principais desafios que um médico pode encontrar, tanto no processo de diagnóstico quanto no acompanhamento, e os desafios também que a pessoa com autismo, ela vai, principalmente as crianças, né, que é um pouco mais dificultoso para ela, essa parte, por ainda não ter entendimento nem do problema. Eu queria que você explanasse para a gente um pouquinho sobre esses desafios, tanto da parte profissional, quanto do que você vê enquanto profissional com os pacientes. Em relação ao profissional, eu acho que a grande dificuldade da gente hoje, né? Então, depende muito, eu acho que de onde você mora, mas é você garantir, né, a assistência da equipe multiprofissional para aquele paciente. É você dar um diagnóstico e você se vê sem ter, por exemplo, as terapias disponíveis no SUS. Então, isso é uma dificuldade que, para mim, eu sozinha não consigo, né? Não sou eu que vou conseguir fazer a terapia daquela criança. Então, para mim, eu considero que uma angústia grande é a gente conseguir dar o diagnóstico e não conseguir as terapias adequadas, tá? Mas isso eu vejo como pediatra, como sendo uma pessoa que consigo perceber os sinais, tá? Mas para o médico em geral, para os profissionais em geral, eu acho que uma grande dificuldade é justamente conseguir diferenciar o que é só um atraso do que é propriamente o autismo, né? Mas aí é como eu digo, independente se é autismo ou se é atraso, a gente deve encaminhar para as terapias, deve estimular, deve orientar essa família, tá? Deve lutar junto com ela para isso, certo? E não considerar que é problema dela, né? Mas outra questão em relação à família, né? Porque a família como um todo que sofre junto com a criança, a gente sabe que essa dificuldade da terapia é uma dificuldade, né, que todos passam, porque muitas vezes precisa ser pago, né? Então a família não tem, por exemplo, através do SUS, porque na sua cidade não tem, e aí ou então demora, não tem vaga suficiente e acaba pagando, então é um valor, né, alto, é custoso tanto para a família de tempo, porque são terapias, por exemplo, cada um tem que ir 2 vezes na fono, 2 vezes na TO, 2 vezes na psicóloga por semana. Então toma-se sua semana inteira. Então, muitos pais param de trabalhar para poder dar suporte, né, para acompanhar nas terapias. Então, a maioria das situações são as mães que abrem mão, às vezes, dos seus trabalhos para acompanhar seus filhos, né, nessas terapias todas, por opção e por imposição quase, né, da sociedade para que ela faça isso. E é uma grande dificuldade a inclusão, né? Você, por exemplo, conseguir professor exclusivo para o seu filho, porque você tem direito, né? Tanto na rede municipal como na rede estadual, como na rede particular, uma criança com autismo, ela tem direito a ter seu professor de apoio só dele, né? Porque ela vai precisar desse suporte, tá? Então, muitas vezes, lutar atrás disso, né, do seu direito, é uma dificuldade importante, né? Mas, quando a gente vê uma criança que tem toda a terapia organizada, todo o suporte organizado, a família consciente, a gente vê uma resposta muito boa de uma melhor interação, de um desenvolvimento bom, de uma família satisfeita, feliz com o acompanhamento do seu filho, tá? Mas a grande dificuldade é porque a gente tem muitas crianças, né, com diagnóstico, e a gente não tem profissional suficiente para esse acompanhamento. Tanto o neuropediatra mesmo, né, isso, e para acompanhar, como as terapias como um todo. Tá? Então, hoje a gente vê uma grande dificuldade em garantir essas terapias, através de plano de saúde ou através do SUS,
né? A gente vê essa dificuldade de garantir, de ter pessoas capacitadas para trabalhar com a criança autista, né? E inclusão nos meios, né, da sociedade. Por exemplo, você vai num restaurante, você vai pegar um ônibus, ou você vai em algum lugar, e essas pessoas elas têm prioridade. Hoje em dia, a gente tem até uma fitinha que tem o sinal do autismo e que identifica. Tem a foto da criança, o telefone por exemplo, da mãe, do pai, tem o diagnóstico, tem, às vezes, alguma coisa específica daquela criança, tá? Então, é importante a identificação. Não é obrigatória, lógico, você tem o seu direito independente, mas quando você usa aquilo, toda a sociedade precisa reconhecer que aquilo é um sinal e que a mãe não precisa ficar justificando nada, tá? Porque o autista, ele não tem cara de autista, né? Você não pode chegar assim e dizer, não, mas ele não parece autista. Não tem isso, tá? Então, ele está no nosso meio da mesma forma e tem direito de conviver em todos os espaços e tem prioridade, né? Porque, lógico, por exemplo, você vai ficar numa fila, ele vai ficar mais angustiado, ele pode desenvolver algum sintoma negativo nele. Isso. Essa identificação. Adiantar pelo menos a classificação de risco. Exatamente. Para ser classificado mais rápido, para ficar menos tempo na espera, tá certo? Uma pessoa com prioridade, tá? Em todos os ambientes. Doutora, eu queria agradecer, tá? Vamos encerrar a nossa entrevista. Foi uma entrevista muito valiosa para a gente, muito produtiva. Pelo menos acho que todo mundo que está aqui por trás das câmeras aprendeu bastante. Queria realmente agradecer em nome de todo o projeto, o Medcast Sertão, tá? Em nome do professor Michel, foi quem fez o convite para você. E queria falar para vocês, pessoal, que quem ficou com a gente aqui até o final, tá? Para seguir aqui, para se inscrever no nosso canal, para seguir as nossas redes sociais, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição. Vou deixar o @ da doutora. Doutora, você queria deixar alguma mensagem para o pessoal em relação ao autismo e deixar também as suas redes sociais aqui para o pessoal poder te seguir? Então, eu não sou uma pessoa de muita rede social. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas é aberto e aí ele acaba sendo meio profissional também, mas eu não faço da minha rede social orientações médicas, vamos dizer assim, tá? Mas é aberto e tem lá o link para marcação de consulta, enfim, certo? Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falar sobre esse tema que é tão presente na minha vida, tanto no consultório particular como no CAPS infantil aqui de Arco Verde, tá? A gente tem muitas crianças que acompanham lá. Inclusive, o meu projeto de mestrado é sobre isso, sobre o impacto da qualidade de vida das famílias, dos cuidadores, das crianças autistas, tá? Então, é justamente aplicando um questionário sobre para a gente conseguir avaliar a qualidade de vida e a gente comparar com a qualidade de vida de pais que não têm crianças neuroatípicas, vamos dizer assim, certo? Então, é um tema de grande valia para mim, né? Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e agradeço a todos, ao professor Michel e a vocês, alunos. Estou aqui disponível para outros momentos. Foi ótimo, muito obrigada. Espero que volte em breve, para a gente conversar sobre outros assuntos. Tá ok, obrigada.